Olá, irmãos. Obrigado porque você está no canal Apóstolo Eli Mendes. Vamos dar sequência aos nossos estudos no livro de Gênesis no tempo de Abraão. Vamos agora retomar a partir do capítulo 14, versículo 1. Antes, porém, vamos pedir ao nosso bom Deus que Ele venha falar a cada um de nós. Nós te louvamos, Senhor, te damos graça pelo privilégio de compartilhar da Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. É a Tua Palavra que esclarece o caminho que devemos andar para sermos abençoados pelo Senhor, levar uma vida digna sobre a terra. Obrigado, meu Pai, mormente nestes tempos tão difíceis em que fazer a Tua vontade, andar no Teu caminho, é ser motivo de motejo e de perseguição. Mas nós estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade em nome de Jesus. Fala conosco. Amém. Gênesis, capítulo 14, do versículo 1 em diante, guerra de 4 reis contra 5. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado, mar morto. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Zuzins em Ram, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir até Elparã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Azazon-Tamar. Então saíram reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim, de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Rafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Muito bem, aqui nós temos que Ló estava habitando em Sodoma. E agora vieram estes 4 poderosos reis, dizem documentos hebraicos antigos, que eles tinham um exército superior a 100.000 homens e prevaleceram sobre estes 5 reis. E entre estes, no caminho, eles venceram os Refaíns, os Zuzins e Emins, que eram tribos de gigantes. De onde vieram esses gigantes? No capítulo 6 do livro de Gênesis, você vai encontrar o seguinte: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos.
Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Bom, então, o que nós temos aqui é que naquela época, diz o versículo 4, havia gigantes na terra. Esses gigantes de que este texto aqui nos fala eram os próprios seres humanos da época. A ciência verdadeira, ela comprova que a temperatura, as condições climáticas da época realmente permitiam a existência de animais enormes, imensos, e de seres humanos assim. Alguns estudiosos dizem que Adão, alguns estudiosos judeus dizem que Adão teria 6 metros de altura. Outros chegam a afirmar que ele teria 60 metros de altura. Mas então havia gigantes, eram os seres humanos normais daquela época. E diz mais o texto sagrado, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Agora vieram outros gigantes ainda maiores. Aqui fala em filhos de Deus, há duas correntes que se digladiam a respeito de quem seriam esses gigantes. Uns dizem que seriam descendentes de Sete, filhos de Deus. E outros dizem que seriam descendentes dos anjos caídos. Os anjos caídos, segundo o livro de Enoque, teriam dado origem a gigantes sobre a terra. E eles classificaram em 3 tipos de gigantes: os titãs, que eram os maiores, gigantescos realmente, chegando a ter quilômetros de altura, os nefilins e os eliúdes, que seriam os gigantes que apresentavam características de maior rudeza e ignorância, porém, os primeiros, os nefilins e os titãs, eram de uma inteligência superior e conhecimentos superiores, porque haviam adquirido esses conhecimentos dos anjos caídos. Então, tinha uma tecnologia extraordinária. E a presença desse gigante na Terra é facilmente comprovada quando você vê, por exemplo, as pirâmides do Egito, impossíveis de serem construídas por homens. E você vê distribuídos sobre a Terra toda construções feitas com milhares de anos, executadas milhares de anos atrás, e com uma tecnologia que hoje é que existe na Terra. Como poderiam ter feito com essa tecnologia? Lá no Líbano, onde está o chamado Santuário de Baalbek, Templo de Baalbek, há umas construções gigantescas. A base do templo, o templo primitivo caiu, a base ficou, em cima dessa base os romanos construíram um templo, mas a base do templo tem construções feitas de pedra única, que foi retirada e trabalhada, pedras com 1.200.000 quilos, impossíveis de serem carregadas até mesmo pelos guindastes de hoje. Para carregar uma pedra dessa
é impossível, mas eles tinham não somente os gigantes, como a tecnologia necessária para fazer isso. E isso você pode comprovar por meio do YouTube. É só você procurar Templo de Baalbek e você vai ver ali isso que nós estamos falando. Na Rússia, ainda foi encontrado construções com pedras de 3 milhões de quilos cada uma. 3.000 toneladas cada uma dessas pedras. E postas uma sobre outra e se encaixando perfeitamente, o que demonstra uma tecnologia superior, que seriam, então, tecnologia desses gigantes. Aqueles que falam em que esses gigantes seriam filhos de Sete, descendente de Sete, isso não é possível, porque você vê, mesmo nos tempos modernos, pessoas, filhas de Deus, os filhos de Deus hoje, podem até se casar com pessoas que não são de Deus e não geram filhos gigantes. Porque naquela época haveriam de gerar gigantes. Então esses filhos de Deus são anjos, os anjos do Senhor. 200 anjos que caíram, comandado por Semiasa, seria um grupo de anjos, segundo o livro de Enoque, que é considerado apócrifo, não pertence à Bíblia. No entanto, ele é mencionado na Bíblia, ali na carta de Judas, tira um texto desse livro, aqui mesmo no livro de Gênesis, textos do livro de Enoque é copiado aqui no livro de Gênesis, o que atesta que pode esse livro não ter sido admitido como livro canônico, porque não se pode comprovar a veracidade de todo ele, se recebeu alguma inserção no decurso do tempo, mas parcialmente ele é comprovado como verdade, porque as próprias escrituras sagradas trazem partes desse livro aqui na Bíblia Sagrada. Então, a existência desses gigantes, que hoje não mais existem, a existência desses gigantes detonam a tal seleção natural do evolucionismo. Porque pela seleção natural, apenas os mais aptos, os mais capazes, os mais fortes e aqueles que teriam melhor condição de sobrevivência que haveriam de permanecer. E esses gigantes, então, desapareceram no decurso do tempo. Assim como os grandes sauros, os grandes dinossauros também desapareceram no decurso do tempo. E se o evolucionismo tivesse razão, esses gigantes teriam prevalecido e os homens, do tamanho que são hoje, eles teriam sido todos destruídos, porque o próprio Enoque diz que esses gigantes, eles começaram a se alimentar de tudo que existia sobre a terra, comendo todos os animais, comendo todas as árvores, e depois começaram a comer os homens. E então, em decorrência disso, houve muita violência sobre a terra e Deus mandou um dilúvio que os destruiu. Acontece, porém, que uma das mulheres de Noé, segundo escritos antigos, Noé teria duas mulheres, ambas se chamando Naamá, uma delas descendente de Sete e outra descendente de Caim. A descendente de Caim trouxe nela já a propensão para ter filhos da descendência da serpente. E então, Cã, filho de Noé, foi filho dessa Naamá, da descendência de Caim.
Sem e Jafé foram filhos da Naamá, da descendência de Sete. E então, quando um neto de Noé, Canaã, coabitou com a mulher de Noé, com a Naamá de proveniência maligna, quando ele coabitou com ela, a Bíblia não fala disso, a Bíblia só fala que quando o filho de Noé, Cã, expôs o seu pai, que tinha se embriagado e estava despido lá dentro da tenda, ele veio lá fora e falou a respeito do seu pai, que o seu pai estava bêbado, e então os dois irmãos foram, apanharam um cobertor, cobriram, e quando Noé tomou conhecimento, ele amaldiçoou não a Cã, amaldiçoou Canaã. Porque Canaã teria tido esse ato sexual com a mulher de Noé, e alguns sábios judeus dizem que inclusive com Noé. Devido à embriaguez de Noé, ele também teria praticado. Ora, isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Mas o que se verifica é que da descendência de Cã vieram gigantes. Nimrod, por exemplo, era um gigante. E se você verificar nos escritos sumérios, ali se referem a ele como um gigante. Então, vamos retornar aqui ao capítulo 14, esses Refaíns, Emins e Zuzins, que eram gigantes, que habitavam ainda na terra de Canaã, eram descendentes, portanto, de Cã. Descendente de Cã, filho de Noé. E aqui estavam eles agora. E então, mas vejam então o poder desses 4 reis, de Anrafel, Tidal, Goim e Quedorlaomer. Com mais de 100.000 homens, vieram vencendo a todos no caminho e depois venceram esses 5 reis. Há uma curiosidade aqui no versículo 10, Gênesis 14, 10. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Pessoas se perguntam, que betume é esse? De onde surgiria isso? E algumas pessoas, alguns estudiosos, supõem que se trata de petróleo. Eram poços de petróleo. Petróleo que estava ali exposto. Se assim foi, isso deve ter sido tão terrível aos olhos dele, mas a existência dessas coisas aqui, não é? E esse lugar é maldito porque tem esses poços de betume, e ali caíram reis de Sodoma e de Gomorra que fugiram, alguns caíram nesses poços de betume. E hoje as pessoas bendizem a existência do petróleo. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, se foram, apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Mas isto fica para a sequência de nosso estudo. Por ora, nós paramos aqui. Fique com Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, meu amado irmão. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe.